Eu me lembro de chegar um amigo meu lá em casa, todo triste, em 75. Ai, mas o Geisel, ou 77, sei lá, o Geisel vai fazer contratos de risco na Petrobras. Por que você está triste? O que é a Petrobras? Não tem valor nenhum. Extorque dinheiro do povo brasileiro, uma vergonha. Desde fundada em 1953, há 43 anos, assalta o povo brasileiro, manter esses marajás em pão de ló. A Petrobras foi uma daquelas bombas do Francis. Não estava na pauta e ele sempre fazia isso. Ele chegava com uma pauta dele ali, uma coisa que ele, se não gostava de um assunto, ele inventava um assunto e o programa ia para qualquer direção que ele cismasse. Os diretores da Petrobras todos põem o dinheiro lá. Tem contas de 60. Um amigo meu... Olha que dá processo esse Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse, olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro. Hein? Imagine, roubam superfaturamento aí. Eu tô quieto. É a maior quadrilha que já existiu no Brasil. Quando ele disse que toda a diretoria da Petrobras formava uma grande quadrilha, que todos tinham dinheiro fora, quer dizer, nos xingou de uma maneira que nos surpreendeu demais. Na hora que ele soltou aquilo, eu ainda falei, Francis, você tem certeza disso? Os diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras, resolveram me processar por $100 milhões. Alguns diretores ou um diretor? Não sei, tá os três porquinhos lá, o Renault, esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Nós tivemos que abrir um processo judicial para que ele ficasse alertado de que esse desaforo que ele havia cometido, essa injustiça enorme, que provasse ou desdissesse. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, o processo continuou. Então veio esse processo, que foi em outubro de 96. E o Francis disse para mim, esse programa de manhã é infernal, porque às 10 da manhã eu estou com raiva, estou com depressão e falo qualquer coisa. Esse caso da Petrobras fez com que ele ficasse realmente preocupado, porque ele não teria meios para responder aquilo, né? Ele sabia que se tratava do governo, portanto, que força ele tinha, né, individual contra uma questão nacional, né, que estava sendo transformada, né? E a preocupação do Paulo era imensa, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu tenho lá $100 milhões, Lucas, para pagar? E a pessoa que se sentiu atingida, e se atingida como pessoa física, em vez de reagir como pessoa física, e sequer no Brasil, onde está a empresa, e, enfim, de onde é o Francis, resolveu fazer o processo em Nova York, daí também é do jogo, mas quem contratou o escritório de advocacia não foi a pessoa física, quer dizer, botou uma empresa poderosa, uma empresa de capital misto, né, quer dizer, deveria ter consultado os acionistas, né, a população brasileira, porque não é uma empresa, quer dizer, essa pessoa tomou a decisão de usar os recursos da empresa para processar o Paulo Francis. Prepotência, uma companhia estatal falida, processa um jornalista que critica. Mas é a Petrobras ou é o diretor? É a diretoria, sei lá se é a Petrobras, mas quem é que paga a conta deles é que eu gostaria de saber. Nós, diretores da companhia individualmente, juntamos-nos, contratamos um advogado nos Estados Unidos, onde ele morava, onde fez o programa, onde produziu tudo, e abrimos o processo em justiça americana, é claro. Ele praticamente era um cidadão norte-americano. O presidente da Petrobras usou todo o poder e todo o dinheiro da Petrobras para perseguir judicialmente o Francis. O processo foi feito, foi ajuizado em Nova York, isso multiplicou as despesas legais para o Francis. Ele tinha pavor de tribunal e ele disse, eu não vou suportar nem uma semana de tribunal se essa coisa continuar. Eu só conheço o presidente, que é um rapaz gordinho, que não tem um músculo no corpo inteiro, chamado Renault, bunudinho, que come nos melhores restaurantes de Nova York. Você já comeu com ele alguma vez? Infelizmente já. Eu conversei com o presidente Fernando Henrique, que não acompanhava isso. Isso era uma coisa direto da Petrobras, né? E ele me disse que iria dar um toque e falei diretamente com o então presidente da Petrobras, por causa dessa ação, dizendo que não tinha sentido, não tinha cabimento,
que era melhor desistir. O Serra falou comigo, eu falei com o Renault. Mas o Renault, eu não sei qual foi a consequência disso, porque o Renault estava muito pessoalmente também, enfim, ofendido pelo Paulo França. Você sabe, a vida pública é assim, é difícil, né? Porque nem todo eu tenho esse espírito que eu acabei de dizer. O Paulo falou isso e você. Quer dizer, isso passa. Agora, às vezes, quando falou, tem conta no exterior, roubou, não sei o quê, a pessoa fica, ou eu me defendo ou eu passo o recibo, né? Então, mas eu tentei, de fato, dizer ao Renault, olha, conhece, releve pelo estilo do Paulo, mas enfim, cada um age de uma maneira diferente. Né? Qual foi a reação do João Renault? Então, eu não posso dizer com precisão, eu não sei qual é a consequência. Acho que ele não retirou a ação, né? Não sei. Ele retirou a ação? Se o céu fosse um banco suíço, banqueiros seriam santos. Deus gosta de pobre, por isso que eles são tantos. Fernando Henrique, o Garboso, não tinha um apelido adequado. Agora ele tem, tiazinha, pois é um bundão mascarado. Então ele disse assim, que quando eu estava gravando, eu disse que todos da Petrobras têm dinheiro na Suíça. Eu devia ter dito quase todos, mas o chefe desse programa, ele mencionou o chefe do programa Manhattan Connection, pegou ele no pé, dizendo, você prova isso? Como ele é alemão, e ele tem aquela, não queria voltar atrás, não qualquer coisa, ele tentou esfriar e o problema, e aquilo preocupou muito ele, porque não devia ter forçado uma pessoa daquela atitude. Você prova isso? Não é coisa que se faz em programa nenhum. Eu perguntei se ele tinha prova, quem era a fonte. Ele não me contou quem era a fonte da história, mas também não quis mudar, não quis tirar da gravação. Segunda para terça de carnaval, ele ficou sabendo que o presidente da Petrobras não voltou atrás, que não, entre aspas, não obedeceu ao Fernando Henrique, a recomendação de voltar para trás. Ele estava muito angustiado antes de morrer e, pelo que eu entendi, pelas conversas com o Lucas, a questão da Petrobras estava envenenando o França. Foi o processo que o matou. Eu não tenho a menor dúvida. Foi o processo que o matou. Ele começou a ficar de tal modo sufocado por aquela situação que eu costumo dizer que foi um verdadeiro assassinato à distância. Eu acho que foi uma combinação de arrogância pública do politiqueira, do presidente da Petrobras, João Renault, com a incompetência do médico. Mas não era o momento dele ir. Por isso que hoje em dia eu falo nisso com calma. Demorei uns 10 anos para aceitar que não foi culpa de ninguém, que era o momento dele ir. Eu só tenho muita pena de que ele tivesse sofrido essas dores, braço, dor nas costas, que já eram avisos de pré-infarto. Ele estava infartando desde sexta-feira. Isso tinha que ter sido notado. Eu não